Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje daremos continuidade ao nosso assunto retas e planos. Vamos falar das posições relativas entre retas e planos. Vamos nessa? Primeiramente, vamos falar sobre posições relativas entre retas. Então vamos lá. Então considere duas retas R1 e R2, definidas como a R1 é P igual a P1 mais TV1 e a R2 é P igual a P2 mais SV2. Só recapitulando, né? P1 é um ponto que pertence a R1, V1 é o vetor diretor da R1, P2 um ponto que pertence a R2 e o V2 é o vetor diretor da R2, ok? Bom, primeiro passo é verificar se os vetores são paralelos, ok? Por quê? Porque se os vetores diretores forem paralelos, nós vamos ter duas possibilidades, que são quais? As retas serem paralelas distintas ou as retas serem coincidentes, ok? Então, se os vetores diretores forem paralelos, lembrando que para vetor diretor ser paralelo, um tem que ser o múltiplo do outro, ok? Ou as retas vão ser paralelas ou as retas vão ser coincidentes. Como vamos diferenciar? Basta você pegar um ponto de uma delas. Se um ponto de uma delas pertence à outra, então as retas serão coincidentes. Caso contrário, as retas serão paralelas distintas, ok? Então vejamos isso através de desenho para clarear a mente. Então aqui ó, eu tenho as duas retas paralelas distintas e as retas coincidentes. Bom, primeiro, para serem paralelas, independente se é distintas ou coincidentes, os vetores diretores têm que ser paralelos, ok? Agora, se o ponto P1 ele não pertence à reta R2, então quer dizer que elas são distintas. Se o P1 pertencer à reta R2, então elas vão ser coincidentes, ok? Agora, e se os vetores diretores não forem paralelos? Então nós temos outras duas possibilidades. Ou as retas são reversas, ou elas são concorrentes. Professor, o que são retas reversas? Bom, retas reversas são aquelas que não são paralelas, mas também não se interceptam. Ou seja, elas não têm vetores diretores paralelos, porém elas não se interceptam. Por quê? Porque elas estão em planos paralelos, ok? Daqui a pouco vocês vão ver um exemplo de retas reversas, ok? Bom, agora, como que eu vou fazer para diferenciar se elas são retas reversas ou concorrentes? Bom, aí a gente vai precisar de quê? Dos vetores P1, P2, V1 e V2. Bom, professor, V1 é o vetor diretor da reta 1. V2 é o vetor diretor da reta 2. E esse vetor P1, P2? Bom, pessoal, esse daí vai ser um vetor que você vai criar. Ligando o quê? Ligando os pontos das duas retas. Ou seja, você vai fazer um vetor, por exemplo, do ponto saindo do R1 ao ponto que você conhece do R2, ok? Agora, analisando esses três vetores, tá? A gente vai poder concluir se elas são reversas ou concorrentes. Se você fizer o produto misto desses três vetores, tá? E o resultado der zero, ou seja, a gente conclui que eles são coplanares. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses vetores vão estar no mesmo plano. Se eles vão estar no mesmo plano, então a gente vai poder garantir o quê? Que as retas se interceptam. Se elas se interceptam, então as retas são concorrentes. Agora, se o vetor P1, P2, V1 e V2 não serem coplanares, então o que vai acontecer? As retas vão ser reversas. Olha nossas imagens para ficar mais claro. Olha aqui, ó, eu tenho a reta R1, tenho a reta R2, vetor diretor da R1 e vetor diretor da R2. Aí eu vou lá e crio o quê? E crio o meu vetor P1, P2. Agora, pessoal, que eu criei o meu vetor P1, P2, se esses três vetores forem coplanares, então as retas são concorrentes. E é o que acontece aqui, olha aqui, ó. Esses três vetores estão exatamente nesse plano. Eles estando nesse plano, a gente vai concluir o quê? A gente vai concluir que as retas vão se cruzar. Se as retas vão se cruzar, então elas vão ser concorrentes, ok? Agora, observe aqui, ó, as retas reversas. Claramente, esses vetores diretores não são paralelos. Então, nós sabemos que elas não são paralelas. Porém, elas nunca vão se cruzar, ó, porque essa reta ela tem essa direção e essa reta tem essa direção. Elas estão o quê?
em caminhos distintos. Estão vendo? Então, essas daí são retas reversas. Agora, observe, ó, se eu pego o V1, pego o V2 e pego o P1, P2, observe o quê? Que esses vetores não estão no mesmo plano. Se eles não vão estar no mesmo plano, então as minhas retas são reversas, ok? Vamos ver um exemplo. Estude a posição relativa das retas R e S. Bom, a reta R, ela está dada na equação vetorial dela. E a reta S, ela está como o quê? Como interseção de dois planos. Lembra que nós vimos no vídeo anterior? Então, agora vamos lá. Primeiro, eu tenho que descobrir quem são os vetores diretores das retas. Bom, a da reta R é fácil. Basta ver aqui, o vetor diretor é o 0, 1, 3. E agora da reta S? Da reta S, nós vamos ter que determinar quem é o vetor diretor. Lembra? Nós fizemos de vários jeitos. Aqui eu vou utilizar descobrindo dois pontos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou chamar o z de 0. Fazendo z de 0, o meu sistema fica o quê? X mais y igual a 6 e x menos y igual a menos 4. Usando o método da adição, vai dar o quê? 2x igual a 2. Logo, o meu x vale 1. Se o meu x vale 1 e eu sei que x mais y é igual a 6, então eu sei que o meu y vai ser 6 menos x. E como o x vale 1, o y vale 5. Ok? Então, eu tenho qual ponto que pertence à reta S? Eu tenho o x igual a 1, o y 5 e o z 0. Ou seja, o ponto 1, 5, 0. Ok? Vamos lá, vamos descobrir outro ponto. Agora eu vou fazer o z igual a 1. Fazendo z igual a 1, o meu sistema vai virar o quê? X mais y igual a 5 e x menos y igual a menos 3. Novamente, utilizando aqui o método da adição, nós temos o quê? Que 2x é igual a 2. Logo, o meu x também vale 1. E da primeira equação, que x mais y é 5, eu tenho que y é igual a 5 menos x. Ou seja, o y vale 4. Logo, qual ponto que eu tenho agora? 1, 4 e 1. Esse daí também pertence à reta S. Logo, o vetor diretor da S pode ser o quê? O vetor AB, que é B menos A. Então, fazendo o B menos A, que é 1, 4, 1 menos 1, 5, 0, nós temos o quê? Que vai ficar 1 menos 1, 4 menos 5 e 1 menos 0. Logo, vai ser quem? O vetor diretor da reta S vai ser o vetor 0, menos 1 e 1. Agora, vamos comparar o S e o R. S, ele é múltiplo do R? Não, né? Claramente a gente consegue ver por causa da última coordenada, ó. A última coordenada aqui é 1 e aqui é 3. Então, para mim sair do 1 e chegar no 3, multiplicaria por 3, né? Só que se eu multiplico esse daqui por 3, não dá 1. Vai dar o quê? Vai dar menos 3. Logo, eu tenho que S não é múltiplo escalar do R. Se o S não é múltiplo escalar do R, então eu sei que R e S não vão ser paralelos. Ok? Agora, temos que fazer o quê? Agora, vamos ter que verificar se elas são concorrentes ou se elas são reversas. Então, vamos lá. Vou pegar o ponto P1 da minha reta R e vou pegar o ponto A da minha reta S. E vou fazer o vetor P1A. P1A é a mesma coisa de fazer o quê? A menos P1. Então, é 1, 5, 0 menos 1, 2, 3. Então, vai dar 1 menos 1, 5 menos 2 e 0 menos 3. Logo, P1A vai ser quem? Vai dar 0, 3 e menos 3. Ok? Agora, vou fazer o produto misto de P1A do R e do S. Ok? Dos vetores diretores. Então, vai ficar 0, 3 menos 3, que é o P1A. O R é 0, 1 e 3. E o S é 0, menos 1 e 1. Bom, como eu tenho uma coluna inteira de zeros, então eu sei o quê? Eu sei, então, que o determinante dá 0. Se o determinante dá 0, então eu tenho o quê? Que as retas vão ser concorrentes. Ok? Entenderam? Vamos lá, então. Agora, a posição relativa entre reta e plano. Então, considere a reta R como sendo P igual a P0 mais TR. E o π vai ser o vetor vai ser o plano AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Bom, se o vetor diretor de R, tá? E o vetor normal de π são ortogonais, então a reta e o plano vão ser paralelos. Só que, ó, a reta e o plano ser paralelos, pode acontecer da reta estar contida no plano? Pode, né?
Como que eu vou verificar agora se a reta está contida no plano? Basta eu pegar qualquer ponto dessa reta e verificar se ele pertence ao plano. Se pertencer, então a reta está contida no plano, ok? Agora, se o vetor diretor de R e o vetor normal do π não são ortogonais, ou seja, o produto escalar é diferente de zero, então a reta e o plano vão ser concorrentes. Vamos ver isso através de desenho que fica mais fácil para entender. Aqui, ó, eu tenho a reta R, tenho o plano π, o vetor normal ao π e o vetor diretor da R. Então, ó, se a reta R é paralela ao plano π, o que acontece com o vetor normal e o vetor diretor da R? Eles vão ser ortogonais. Ou seja, se eles vão ser ortogonais, o produto escalar entre eles vai dar zero. Agora, se a reta poderia estar contida, a reta poderia estar aqui? Poderia também. Para mim verificar, basta pegar então um ponto da R e verificar se ela pertence a π. Agora, e se a reta for concorrente? Olha o que está acontecendo. Ó, o vetor diretor da R e o vetor normal do π. Observe claramente que o ângulo entre R e N não vai ser o quê? Não vai ser 90 graus, né? Ou seja, então quer dizer que eles não são ortogonais? Se eles não são ortogonais, então o produto escalar entre R e N vai ser o quê? Vai ser diferente de zero. E a reta vai ser concorrente ao plano, ok? Vamos verificar então se esse plano e essa reta, qual que é a posição relativa entre eles, ok? Bom, o plano π foi dado na equação vetorial e a reta R também na equação vetorial. Bom, o vetor diretor da reta R é quem? 3, 3, 0. E o vetor diretor do π, quem que é? Ih, professor, aí não foi dado. Não foi dado, mas a gente sabe encontrar, né? A gente tem os vetores diretores. E a gente viu também o quê? Que quando eu tenho vetores diretores do plano, para a gente encontrar o vetor normal, basta fazer o quê? O produto vetorial entre eles. Então, para descobrir o vetor normal de π, basta fazer o quê? O produto vetorial entre U e V. Bom, fazendo o produto vetorial entre U e V, a gente vai ter o quê? 3i menos 3j. Ou seja, quem que é o vetor normal ao plano? É o vetor 3 menos 3 e 0. Bom, agora vamos fazer o produto escalar. Se der 0, então quer dizer o quê? Que a reta é paralela ou está contida. Se não der 0, a gente sabe que ela vai ser concorrente. Então vamos lá. Fazendo o produto escalar entre N e R, então fazendo aqui, ó, vai dar 3 vezes 3, dá 9. 3 vezes menos 3, dá menos 9. E 0 vezes 0 dá 0. 9 menos 9 dá 0. Ou seja, acabei de verificar que esses vetores são ortogonais. Se esses vetores são ortogonais, então a gente tem o quê? A gente tem que R é paralela a π ou R está contido em π. Agora, como que nós vamos verificar se R está contido ou não? Basta a gente utilizar um ponto da R. Então, ó, esse daqui é o ponto da R. Eu vou verificar se ele também pertence a π, ok? Bom, então substituindo lá na equação do plano, ó, então eu peguei aqui o ponto da R e substituí e vou verificar. Então aqui, ó, fazendo essas operações, nós temos o que aqui, ó, que fica 2 vai ser igual a 1 mais t, certo? Daqui concluímos o quê? Que o t vale 1. Para a segunda agora, 2 vai ser igual a t, ou seja, concluímos que t vale 2. Bom, t vale 2 e t vale 1 no mesmo sistema, ou seja, esse daqui é um sistema impossível. Se ele é impossível, quer dizer o quê? Que o ponto 2, 2, 1 não pertence a π. Se o ponto não pertence a π, então eu tenho que a reta é paralela a π. Ok até aí? Bom, falta o que agora? Falta a posição relativa entre planos. Então, considere os planos π1 e π2, ok? Bom, se A1, B1, C1 e D1 são proporcionais a A2, B2, C2 e D2, então vamos ter o quê? Que π1 é igual a π2. Bom, só como observação, como eu vou verificar se eles são proporcionais, pessoal? Bom, aqui, por exemplo, ó, se aqui for tudo 1 e aqui for tudo 2, então quer dizer que a proporcionalidade é de 2. Quer dizer o quê? Que esse daqui sempre é o dobro do A1, ok? O B2 vai ser o dobro do B1. Então, isso daí quer dizer que eles são proporcionais. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, ok? E aqui tiver
1, 2, 5 e 7, eles vão ser proporcionais? Não, né? Porque aí, ó, o 1 é proporcional a 1 na razão 1. 2 é proporcional a 2 na razão 1. Só que aí o 3, ele não é proporcional a 5 na razão 1, ok? Entenderam, então? Então, o que tem que acontecer? Todos os números do π1 tem que ser proporcional aos números do π2 na mesma proporção, ok? Se acontecer isso, então π1 é igual a π2. Ou posso falar que os planos são coincidentes, ok? Agora, se apenas A1, B1 e C1 são proporcionais a A2, B2 e C2, e o D1 e D2 não mantêm a mesma proporção, então quer dizer que eles vão ser paralelos distintos. Bom, vamos com calma. Então, olha aqui, ó, como que é que D1 e D2 não seguem a mesma proporção? Por exemplo, aqui, ó, 1, 1, 1 e 3. E aqui vai ser, por exemplo, 2, 2, 2 e 7. Todos aqui, ó, A1, B1 e C1 é o quê? A metade de A2, B2 e C2. Só que aí a hora que eu fui ver o D1, que era 3, e o D2, que era 7, o D1 não é a metade do D2, ok? Então, nesse caso, eles vão ser paralelos distintos. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa de falar o quê? Se, em relação a essas duas, tá? Se os vetores normais, eles são múltiplos, tá? Então, ou os planos são paralelos distintos ou são coincidentes. Como que eu vou verificar se eles são coincidentes? Basta verificar se D1 e D2 mantêm a mesma proporção, ok? Agora, e se o A1, B1 e C1 não forem proporcionais a A2, B2 e C2? Ou seja, se os vetores normais aos planos não forem múltiplos. Então, quer dizer que os planos vão ser transversais. E quando você tem a interseção de dois planos transversais, pessoal, a interseção sempre vai ser uma reta, ok? Então, aqui, ó, só para aquilo que nós estávamos falando. Esses dois planos aqui, o vetor normal N1 e o vetor normal N2. Observe que os vetores normais são paralelos. Então, os planos são paralelos, ok? E quando eles são transversais, observe que o vetor N1, ó, eu posso tirar ele daqui e pôr ele aqui se você quiser. Eles não são paralelos, ok? E aí vai acontecer o quê? Vai ter a interseção e a interseção vai ser uma reta, ok? Aqui, ó, estude a posição relativa entre esses planos. Então, π1 é 2x menos y mais z menos 1, igual a 0. E π2 é 1x menos meio y mais meio z menos 9 igual a 0. Observem aqui, ó. Esse daqui é 1, esse é 2. Esse é menos meio, esse é menos 1. Esse é meio e esse é 1. Observe, ó, que esse daqui, ó, esse é exatamente o dobro desse. Esse daqui é o dobro desse. E esse daqui é o dobro desse. Ou seja, nós temos o quê? Que os vetores normais são paralelos, certo? Logo, eles são o quê? Eles são ou são paralelos distintos ou são coincidentes. Agora vamos analisar. O menos 1, ele é o dobro do 9? Não, né? Então quer dizer que o termo independente não mantém a proporção. Se ele não mantém a proporção, então π1 e π2 são paralelos distintos. Ok até aí? Bom, pessoal, agora nós temos uma particularidade, ok? Nós estudamos as posições relativas. E agora nós podemos falar também de perpendicularismo e ortogonalidade, ok? Bom, quando a gente trabalha com reta e reta, nós falamos que duas retas são ortogonais quando seus vetores diretores são ortogonais. Ou seja, como que a gente vai fazer, ok? Então, como que nós vamos fazer para verificar isso? A gente vai fazer o quê? Basta pegar o produto escalar entre os vetores diretores, tá? Se o produto for zero, então as retas vão ser chamadas de retas ortogonais. Se não, vão ser chamadas de não ortogonais. Agora, quando que nós vamos chamar as retas de perpendiculares? Quando elas forem ortogonais e concorrentes. Então, muito cuidado com isso, tá? Quando a gente trabalha com vetores, tá bom? Falar perpendicular ou ortogonal é a mesma coisa, certo? Já quando a gente trabalha com retas, não é, tá bom? Com retas ortogonais quer dizer o quê? Que o produto escalar entre seus vetores diretores dá zero. Ou seja, os vetores diretores são ortogonais, ok?
E para as retas serem perpendiculares, então o quê? Elas têm que ser ortogonais e concorrentes. Ou seja, então se você tiver retas, tá, reversas que são ortogonais, elas não vão ser perpendiculares. Você não pode falar que é perpendicular, ok? Então, uma observação importante, ó, ser perpendicular implica que ela é ortogonal. Mas ser ortogonal não implica que ela é perpendicular, ok? Certo? Então, não confundam isso, ok? Então, perpendicular entre retas, elas têm que ser o quê? Ortogonais e concorrentes. Ortogonais, elas são o quê? Quando o produto escalar entre seus vetores diretores dá zero, ok? Agora, então vamos verificar essas retas aqui, ó. A reta R e S. Primeiro eu vou verificar se elas são ortogonais. Se elas forem ortogonais, eu vou verificar se elas são perpendiculares, ok? Então aqui, ó, seja a reta... Bom, quem são os vetores diretores de R e S? Bom, o vetor diretor da R é 2, 1 e menos 3, e o vetor diretor da S é menos 1, 2 e 0. Então vamos fazer o produto escalar. Então fazendo o produto escalar entre R e S, nós vamos ter o quê? 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 2, 2. E menos 3 vezes 0, 0. Logo vai dar o quê? 0. Ou seja, como o produto escalar entre os vetores diretores deu 0, então elas são ortogonais. Agora, para eu verificar se elas são perpendiculares, eu preciso verificar o quê? Se elas não são o quê? Ou se elas não são reversas. Porque se elas forem reversas, então elas não são perpendiculares. Então, para mim verificar se elas são perpendiculares, eu tenho que verificar se elas são concorrentes. Então, vamos lá. Então, seja o A que pertence a R e o B que pertence a S. Fazendo o vetor AB, é a mesma coisa de fazer o quê? B menos A. Então, vai ficar 0, 1, 0, menos 1, 1. Então, vai dar quem? Vai dar 0 menos 1, 1 menos 1 e 0 menos 1. Então, o vetor AB vai ser menos 1, 0 e menos 1. E fazendo o produto misto, entre AB, R e S, nós vamos ter o quê? Menos 4, menos 1 e menos 6. Isso resulta em menos 11. Ou seja, quer dizer que é diferente de zero? Se esse produto misto deu diferente de zero, então nós temos que as retas são reversas. Se elas são reversas, quer dizer que elas não são concorrentes. Se elas não são concorrentes, então elas não são perpendiculares. Ok? Agora, e entre reta e plano? Ó, para decidir se uma reta R é perpendicular a um plano π, basta ver se o vetor diretor de R é múltiplo do vetor normal a π, ok? Então vamos lá, algumas observações importantes. Vocês observaram que aí não tem diferença entre perpendicular e ortogonal? Por quê? Porque se a reta for ortogonal, o que vai acontecer? Ela vai cruzar o plano. Se ela vai cruzar o plano, então ela tem interseção. Se ela tem interseção, ela é concorrente. Então, para reta e plano, tanto faz você falar ortogonal ou perpendicular, ok? E para a gente verificar se ela é perpendicular, basta fazer o quê? Verificar, então, se o vetor diretor de R é múltiplo do vetor normal. Então, olha aqui, pessoal. Então, ó, então a reta R é essa e o plano é esse. Bom, eu preciso de quê para verificar se elas são perpendiculares? Preciso do vetor diretor da R e do vetor normal ao plano. Vetor diretor da R é 1, menos 2 e 1. E o vetor normal do plano? Bom, vou precisar calcular o quê? O produto vetorial entre 6, 7, 8 e 9, 10 e 11. Ok? Então vamos lá. Então o vetor diretor da R é 1, menos 2 e 1. E o vetor normal ao plano é o produto vetorial entre os vetores diretores. Fazendo esse produto vetorial, nós temos o quê? Menos 3i mais 6j menos 3k. Ou seja, então o vetor normal é menos 3, 6 e menos 3. Ok? Agora, esse vetor aqui, ele é múltiplo desse vetor? Sim, né? Posso falar que esse vetor é o quê? Menos 1/3 desse. Ou posso falar que esse vetor é menos 3 vezes o R. Logo, o quê? Eu tenho que o vetor normal é múltiplo do R. Como o vetor normal é múltiplo do R, então eu tenho que R é perpendicular a π. Ok? Bom, agora falta entre plano e plano. Então agora, para decidir se π1 e π2 são perpendiculares, basta ver se o produto escalar entre os normais é zero. Ou seja, basta verificar se
se os vetores normais aos planos são perpendiculares, ok? Então, se o produto escalar entre os vetores normais dá zero, então o π1 é perpendicular a π2. Aqui de novo, pessoal, quando π1 e π2 forem ortogonais, eles vão se cruzar. Se eles vão se cruzar, então vão ser concorrentes. Se vão ser concorrentes, então eles vão ser perpendiculares. Ou seja, quando a gente fala de plano e plano, tanto faz também falar o quê? Perpendicular ou ortogonal, ok? Então vamos lá, quero verificar se os planos π1 e π2 são perpendiculares. O que eu tenho que descobrir? O vetor normal de cada um. Então aqui, ó, o vetor normal de π1 é quem? 1, 1 e menos 1. O vetor normal de π2 é quem? Menos 1, 2 e 1, ok? Agora, vou fazer o produto escalar. Então, fazendo o produto escalar vai dar 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Isso daqui resulta em 0. Se deu 0, então quer dizer que os planos vão ser perpendiculares, ok? Bom, essa foi a nossa aula de posições relativas. Não esqueçam de dar o joinha no nosso vídeo, enviar o canal para seus colegas e não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.